Olá, boa noite. No Amazonas, Lula se reúne com prefeitos de cidades afetadas pela seca e anuncia medidas de combate à estiagem. Ministro do STF, Flávio Dino, diz que o país vive uma pandemia de incêndios florestais. Dino pede para que o enfrentamento às queimadas seja feito pelos 3 poderes. São Paulo registra pelo 2º dia seguido a pior qualidade de ar no mundo. E você vai ver também. Brasil registra a primeira deflação do ano. IPCA recuou 0,02% em agosto, com queda nos preços da alimentação, bebidas e energia elétrica. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas durante uma tentativa de assalto a um carro forte na noite de ontem, na zona rural de Franca, interior de São Paulo. Cerca de 16 criminosos armados atacaram um carro forte e o incendiaram. Motoristas que passavam pelo local gravaram o veículo em chamas. O crime aconteceu na rodovia Cândido Portinari, entre Batatais e Restinga, no interior de São Paulo. Os criminosos renderam um motorista de um caminhão e exigiram que o veículo interditasse a pista. Em seguida, eles abordaram o carro forte. Houve troca de tiros entre os vigilantes e a quadrilha. E aí, nesse momento aí, ó, o fogo agora lastrou muita munição estourando dentro do carro forte. Em uma estrada próxima, policiais também entraram em confronto com os assaltantes. Na fuga, os criminosos atiraram contra um veículo com 2 ocupantes e atingiram o passageiro, que foi socorrido. Ao todo, 5 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Em nota, a empresa responsável pelo carro forte disse que os criminosos estavam fortemente armados e que não conseguiram levar o dinheiro e que está dando todo o suporte necessário aos vigilantes feridos. A polícia tenta identificar os bandidos. Até agora, ninguém foi preso. Este ano, outros ataques a carros fortes foram registrados no interior de São Paulo. Em abril, criminosos explodiram e roubaram o dinheiro de 2 carros fortes na rodovia Washington Luiz, em Cordeirópolis. No mesmo dia, outro carro forte foi atacado na rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Uma outra tentativa de assalto a um carro forte mobilizou as forças de segurança em Hortolândia. Os suspeitos fugiram sem levar nada. Em Fortaleza, um grupo atacou um ônibus e bloqueou uma importante via da cidade. O vandalismo seria um protesto pela morte de uma mulher durante uma desocupação. 3 ônibus foram atacados pelo grupo em um bairro da periferia de Fortaleza durante a madrugada. Olha o que teve agora aí, ó. Homens encapuzados que faziam a desocupação em uma fábrica abandonada dispararam contra os ocupantes do local. Um dos tiros matou uma mulher que vivia no terreno. Segundo a polícia, o grupo encapuzado foi preso. Revoltados, moradores atacaram um ônibus com pedras e paus. Alguns passageiros tiveram ferimentos leves. Muitos ônibus não circularam. O comércio não abriu pela manhã. Usuários das bicicletas compartilhadas alertam para um novo golpe. Criminosos estão usando as bikes sem pagar e quem sai no prejuízo ainda fica impedido de pedalar. Tiago usa bicicletas de aluguel quando sai do estágio, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. No início do mês, ele tentou retirar uma nesta estação e não conseguiu. Pelo aplicativo, descobriu que a bike foi usada por outra pessoa. Eles só devolveram a bicicleta depois de 1h10, mais ou menos, assim, e num local totalmente diferente de onde eu retirei, né? Então, assim, eu retirei na Tijuca, aqui próximo ao Maracanã, e no aplicativo falou que eu tinha retirado na Alfândega e devolvido na Central do Brasil. Esse não foi um caso isolado. Diversos moradores da Tijuca também foram vítimas do golpe. Eles relataram que criminosos estão colando etiquetas com outro QR Code por cima do que já existe. Quando o usuário tenta retirar a bike, acaba liberando outra, que fica em posse do golpista por tempo indeterminado. O sistema de bicicletas compartilhadas está presente em algumas capitais do país, espalhadas em pontos estratégicos. Para usar, é preciso ter o aplicativo e uma das formas de liberar a bike é através da leitura de um QR Code.
Caio ficou preocupado ao saber da fraude. Os golpes estão sendo cada vez mais comuns e cada vez mais bem elaborados. A gente fica surpreso porque é uma forma de um transporte mais saudável, um transporte limpo, e agora é uma preocupação a mais. A Tembice, empresa responsável pelo sistema, informou que está avaliando medidas para evitar o golpe, como a instalação de QR Codes que perdem a validade após o uso. Tiago continua usando as bikes, mas evita o QR Code. O aplicativo ele tem a opção de você gerar um código e você retirar manual, que aí você digita a numeração e a bike sai na sua mão. Então essa é a forma que eu estou utilizando para não passar mais por isso. Durou menos de 24 horas a prisão domiciliar de Deolane Bezerra. A influenciadora voltou para a cadeia após descumprir medidas cautelares. A repórter Eduarda Lapenda tem os detalhes do retorno de Deolane para a prisão. Oi, Eduarda, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Depois de ir a um fórum aqui no Recife para assinar um termo de compromisso, Deolane Bezerra teve a prisão domiciliar revogada pela Justiça de Pernambuco. Ela deixou a colônia penal feminina do Recife ontem por volta das 3h30 da tarde, mas descumpriu algumas medidas cautelares, como não falar com a imprensa e não postar nas redes sociais. Deolane seguirá para uma penitenciária feminina em Buíque, no agreste de Pernambuco, que fica mais ou menos 300 quilômetros aqui do Recife. A penitenciária longe da capital foi escolhida para contribuir com a estabilidade da situação, já que nos últimos dias centenas de fãs de Deolane se concentravam na penitenciária Bom Pastor à espera da saída da influencer. Deolane tinha sido solta porque é mãe de uma menina de 8 anos e porque seu trabalho é considerado essencial para o sustento da família. Esses foram os argumentos utilizados pela defesa. A mãe de Deolane, Solange Bezerra, continua presa na colônia penal feminina do Recife. As duas foram detidas na última quarta-feira na Operação Integration, que visa desarticular uma organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Amanda, Augusto. Obrigado, Eduarda. Foi tensa a discussão hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei que busca anistiar os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O repórter Marcos Amoroso acompanhou a sessão e traz as informações direto de Brasília. Boa noite para você, Amoroso. Como é que foi a sessão? Olá, Augusto. Boa noite a você e a todos. A sessão ela foi tumultuada desde o começo. Isso porque, para além da discussão sobre a anistia do dia aos condenados pelo 8 de janeiro, também existe por trás a disputa pela sucessão na Câmara dos Deputados. O projeto de anistia foi colocado como uma exigência pelo PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para apoiar o nome do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, para a sua sucessão. Já o PSD e o União Brasil, que tem um outro candidato, optaram por fazer a obstrução, ou seja, atrapalhar a votação do projeto. O governo Lula também orientou seus deputados a seguirem pela obstrução e foi o que aconteceu. Porque ali, com as discussões acaloradas que começaram desde o início e foram se estendendo ao longo da tarde, acabaram com que a votação fosse atrasada. E lá por volta de 5h30 da tarde começou a sessão no plenário da Câmara e quando isso acontece, quando o plenário se reúne, todas as comissões precisam parar as suas atividades imediatamente. Mas amanhã tem uma nova sessão da CCJ e os deputados podem voltar a debater o tema da anistia. E o que diz esse projeto, né? Esse projeto ele quer anistiar, ou seja, perdoar a todas as condenações criminais dos envolvidos com os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Isso inclui quem participou, quem apoiou, quem financiou e tem outros envolvidos com o apoio às invasões das sedes dos três poderes. O projeto, inclusive, ele proíbe condenações coletivas de crime contra o Estado Democrático de Direito. E isso é importante porque uma parte das condenações feitas pelo Supremo Tribunal Federal usam esse argumento de que o grupo coletivo queria derrubar o Estado Democrático de Direito. Então, a depender desse projeto ser aprovado lá na Câmara e depois no Senado, pode ser que algumas condenações sejam alteradas, mas por enquanto hoje ele não andou. Augusto, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Amoroso. Essa Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão importantíssima, que é a primeira, né? Porque ela examina a constitucionalidade das matérias, está cheia de pauta-bomba, que dá anistia, concede anistia para golpista, que diminui o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal e tem tudo a ver com a sucessão na Câmara dos Deputados. As cúpulas do União Brasil e do PSD se reuniram em Brasília
para firmar um acordo pela disputa da presidência da Câmara. Para comentar sobre essa aliança com a gente, conversamos agora com Kennedy Alencar. Oi, Kennedy, boa noite. Qual será o impacto desse acordo, aquela foto, né, de Brito e Elmar apertando as mãos no acordo de sucessão de Arthur Lira? Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto que está ao teu lado aí e para todo mundo que está assistindo o Rede TV News. Amanda, estava ouvindo você falar sobre as pautas bombas lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né? Mostra uma desconexão do Congresso com a realidade. O Brasil está pegando fogo, estão destruindo o nosso país, incêndios criminosos, e o Congresso está mais preocupado em anistiar golpista que atentou contra o Poder Legislativo. Isso não passa no Senado e provavelmente morre também se passar no Congresso, lá no Supremo Tribunal Federal. E eles estão, Amanda, há 5 meses da eleição para a presidência da Câmara, já com articulações a todo vapor. Esse acordo entre o PSD e União Brasil transforma o PT, que era o patinho feio nessa articulação, nesse assunto, num novo cisne, né? O PT vira o fiel da balança. Por quê? O Kassab foi ao Lula e disse o seguinte: eu posso entregar uma base com cerca de uns 320, 330 deputados se o PT apoiar esse acordo que eu estou fazendo com a União Brasil, que seriam PSD, União Brasil, setores do PSDB, setores do MDB, setores do PDT, PSB, Avante, e buscando mais dissidências no PT. Tem um racha no Centrão. O que aconteceu? O Arthur Lira prometeu entregar um nome de consenso até 31 de agosto. Não aconteceu. Esse nome era o Elmar Nascimento. Ele deixa o Elmar Nascimento na estrada. O Elmar Nascimento se chateia com o Lira, faz um acordo com o Kassab. O Lira, para perder de pouco, vai no Hugo Mota, do Republicanos, que tem boas relações, inclusive com a gente do MDB, como o Renan Filho, ministro dos Transportes. Portanto, essa sucessão está longe ainda, mas o acordo PSD União Brasil dá ao PT um poder de arbitrar seu fiel da balança. O PT, Amanda, está escaldado com disputas do passado. Sabe o que foi interferir na sucessão. Mas essa coisa está hoje assim. O bloco PSD União Brasil está com 2 candidatos. Elmar Nascimento e o Antônio Brito. Lá na frente, vamos ver qual dos dois será o candidato. E o Hugo Mota está do outro lado. O Lula está acompanhando com calma, já falou com o Hugo Mota, vai falar com os outros 2 líderes, o líder do PSD e o líder do União Brasil. Boa noite, Amanda, Augusto, a todos vocês. Kennedy, a lição é que não tem mais eleição fácil no Brasil e nem sem emoção, né? Tudo com uma boa dose de emoção. É verdade. Obrigado, Kennedy. A polícia do Rio de Janeiro prendeu 2 pessoas acusadas de dopar macacos. Luan Carlos Siqueira e Sara Porto foram flagrados dentro do Jardim Botânico, no Rio, com calmantes e bananas para drogar os animais. De acordo com as investigações, o casal misturava o medicamento com a fruta para atrair os macaquinhos e depois vender em feiras clandestinas. Os 2 vão responder por crimes contra o meio ambiente. Em meio às queimadas que avançam por quase todo o país, uma força-tarefa trabalha para ajudar nos resgates de animais. No Triângulo Mineiro foi montado um hospital veterinário de campanha. Ainda assustado e com muita sede, esse filhote de mico foi encontrado durante o combate ao fogo, que por 9 dias consumiu uma área de preservação entre Uberlândia e Araguari. Ele recebeu água e, por sorte, escapou do incêndio sem ferimentos graves. Já passou por tratamento, já está em quadro estável e agora ele será encaminhado para reabilitação e, posteriormente, se tudo der certo, ele voltará então ao seu habitat e terá a vida que ele merece. Com a fauna ameaçada, veterinários da Universidade Federal de Uberlândia montaram um hospital de campanha. Esta cobra foi resgatada e solta em um local seguro. Em Ouro Preto, um lobo-guará foi filmado correndo no meio da rua. Aí, galera, ó, as queimadas tá fazendo, ó.
lobo-guará aqui no Morro da Gamara. Olha, você vê que doideira, gente. O atendimento especializado é essencial para a recuperação da saúde dos animais vítimas de queimadas. A orientação dos veterinários é que se mantenha distância para evitar ainda mais estresse ao animal e chamar imediatamente os bombeiros ou órgãos de proteção ambiental para realizar o resgate. Temos que lembrar que a gente está lidando com animais silvestres, né? Não é um animal doméstico, mansinho, tranquilo. Então, saber recolher um animal desse, né? Com pano, com luva, adequar em caixas de papelão para levar ao resgate seria interessante. Além de veterinário, o Marco é ativista e presidente de uma ONG parceira que recebe animais resgatados de incêndios florestais. Estamos aqui de madrugada, recebemos agora uma cascavel queimada. Olha o chocalho, o que virou, não sobrou quase nada. Bombeiros do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina reforçam os militares do Mato Grosso do Sul, que atuam nas queimadas que atingem o Pantanal. As equipes comemoram cada animal resgatado com vida. São animais que chegam pra gente com bastante dor, desidratados, que você vê, percebe, né, no olhar dos animais de agonia, de sofrimento mesmo. Vamos ver então a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Que secura esse tempo aí, hein? Como é que fica amanhã? Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Amanhã continua com tempo seco e quente em grande parte do país, ainda por causa dessa onda de calor. No Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, grande parte do Rio Grande do Sul, o tempo ainda continua quente e as temperaturas sobem. Agora, por causa da passagem de uma frente fria, tem previsão de chuva no extremo sul gaúcho, como a gente observa aqui no mapa. Em São Paulo, as temperaturas continuam subindo. Olha, a máxima chegando na casa dos 34 graus amanhã, 35 na quinta, 36 na sexta e no sábado 34 graus também. No Rio de Janeiro esquenta ainda mais. Os termômetros registram 37 amanhã. Belo Horizonte 30 graus e Vitória, no Espírito Santo 29 graus de máxima. No interior nordestino o tempo continua quente e seco, mas no litoral ainda tem um pouco de estabilidade e deve chover em pontos do litoral da Bahia. Uma chuva fraca e isolada. Agora na região norte essa instabilidade ainda se mantém em pontos do Amazonas e também em Roraima. Agora, por causa dessa falta de chuva significativa, o Rio Madeira, que fica em Porto Velho, ele tem registrado baixos níveis, viu? Hoje ele ficou em 67 centímetros, quando nessa época do ano o ideal é que ele fique em 3,80 metros. Por causa disso, a Defesa Civil tem levado mantimentos e água para as famílias ribeirinhas que ficam ali na região. Falando em temperaturas, as máximas podem chegar na casa dos 38 graus amanhã em Manaus, Salvador marcando 30 graus e no centro do país 41 de máximas em Cuiabá amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Muito obrigada, Igor. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que o Brasil vive uma pandemia de incêndios e determinou a convocação imediata de bombeiros militares para apoiar a Força Nacional no combate às chamas nos estados afetados. As manifestações de Flávio Dino aconteceram durante uma audiência com o governo federal sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia, no Supremo Tribunal Federal. O ministro é relator das ações que tratam das medidas de combate a incêndios nestes dois biomas. Dino determinou em agosto que a União apresentasse um plano de combate às queimadas, além de medidas contra quem provoca as chamas. Há ação humana. Eventualmente pode haver ação criminosa. E por isso mesmo a presença do Supremo vem com essa ideia de diálogo, mas ao mesmo tempo de coerção, de investigação e coerção e punição dessa ação humana, eventualmente dolosa, que pode estar ocorrendo. Para a próxima audiência, dia 19 de setembro, foram chamados representantes dos 10 estados com os maiores índices de incêndios registrados no país. Nós estamos vivenciando agora uma autêntica pandemia de incêndios florestais. E assim como os 3 poderes se mobilizaram quando do enfrentamento da pandemia do coronavírus ou quando da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, idêntica mobilização deve ser feita, está sendo feita em larga medida. Nós não podemos normalizar o absurdo. Essa premissa é fundamental, porque nós temos que manter o estranhamento com o fato de, nesse instante, 60% do território nacional, direto ou indiretamente, está sentindo os efeitos dos incêndios florestais das queimadas.
Pois é, um incêndio de grandes proporções tomou conta da extensa área de vegetação próxima ao Pico das Cabras, na região de Campinas, no interior paulista. O repórter David Diogo traz as informações para a gente ao vivo. Bem ali, né, Diogo? No alto tem um importante observatório astronômico que corre risco, né? Como é que está a situação? Já foi controlada? Ainda não, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos acompanham. O incêndio começou na noite de ontem e já dura mais de 19 horas. Esse observatório de Campinas, segundo a Defesa Civil, foi preservado ali quanto ao incêndio, já que fica próximo, né, a essa área e é um centro de referência em astronomia do Brasil. As chamas já atingiram os dois lados da estrada do Capricórnio, entre os municípios de Campinas e também o município de Morungaba, entre Metrópolis e Morungaba, trechos que seguem ali fechados nessa região. Segundo o Corpo de Bombeiros, há indícios de que o fogo tenha sido provocado por criminosos. Hoje à tarde, um homem foi detido ali na região. Ele estava com uma estopa dentro do veículo este com placa de Vinhedo, também no interior paulista. As polícias civil e ambiental encaminharam esse homem à delegacia para prestar esclarecimentos à polícia. Lembrando que há também indícios de envolvimento de outros suspeitos quanto a esse incêndio. Poucos metros de distância ali desse local, poucos quilômetros, há um outro foco ativo, que inclusive a Polícia Ambiental e a Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, está monitorando. Esse incêndio está registrado ali na região de Engenheiro Constâncio, Sintra, entre Campinas e o município de Itatiba, aonde também a estrada ali que dá acesso a essa região está fechada. Um boletim divulgado agora há pouco apontou 9 municípios em 6 regiões do interior de São Paulo que estão com focos ativos de incêndio. Com essas queimadas, uma cortina de fumaça toma conta das cidades paulistas, entre elas a capital, aqui a capital paulista, que novamente voltou a ser a primeira no ranking das cidades com o ar mais poluído do mundo, de acordo com uma agência suíça que monitora a qualidade do ar. Uma fumaça que toma conta, de fato, aí de todas essas cidades. Amanda? É isso, David. A gente não vê mais o céu azul em São Paulo, né? Tá um calor abafado, uma estufa, mas é uma névoa. O sol vermelho, a gente não consegue mais ver o sol com clareza, impossível, muito difícil de respirar. Na cidade de Jataí, em Goiás, o céu amanheceu laranja por causa da fumaça das queimadas. Moradores tiveram que usar máscara e as aulas de escolas da rede municipal foram suspensas na zona rural e reduzidas na zona urbana. Goiás é um dos estados mais atingidos pelas chamas neste mês. Apenas em setembro, a região marcou mais de 2.000 focos de incêndio. O número é 3 vezes maior do que o registrado em todo o mês de setembro do ano passado. Começou a campanha do Setembro Amarelo, voltada para a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental. De volta ao mercado de trabalho depois de vencer a depressão, Isabel ainda não esqueceu a batalha que teve para se levantar. Antes, ela não conseguia fazer as tarefas simples de casa ou do trabalho. Desde que eu entendi que eu não estava bem, eu fui buscar ajuda de um psiquiatra e de um psicanalista, de um psicólogo, né? Então, e a rede de apoio da minha mãe, né, e de alguns amigos muito próximos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 86% dos brasileiros sofrem algum tipo de transtorno mental, como ansiedade ou depressão. A campanha Setembro Amarelo busca conscientizar sobre cuidados com a saúde mental. Especialistas apontam que a pessoa propensa a tirar a própria vida, ela costuma mandar alguns sinais. O primeiro deles é o isolamento, o afastamento. Vai para o quarto, fica longe dos demais, fica longe do convívio social. O outro sinal é que tanto essa pessoa quanto aquela que não mandou o sinal de isolamento pode se tornar alguém muito amável. Abraça, beija, se torna alguém que elogia com muita facilidade. Esse, embora disfarçado,
pode ser um sinal de despedida. Às vezes ela até fala assim que não está se sentindo tão bem, está passando por algum problema, alguma dificuldade, mas se alguém não ativamente perguntar para ela, com aquela escuta de realmente querer ouvir, não tudo bem, passageiro, ela não vai falar. Agora, curada da depressão, Isabel criou o Instituto Bem do Estar para ajudar no combate a transtornos mentais. Ele tem a missão, de promover bem-estar mental por meio de conscientização e letramento socioemocional, especialmente para mulheres, jovens e a comunidade LGBTQIAPN+, que são as pessoas mais acometidas por questões de saúde mental. E quem está passando por algum problema relacionado à saúde mental pode entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida pelo número 188. É possível também buscar ajuda pelo SUS, que oferece um canal de atendimento na rede de atenção psicossocial. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação no país, registrou em agosto a primeira deflação em 14 meses, pouco mais de um ano, Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O índice leva em consideração 9 grupos de produtos e serviços. No mês passado, os preços caíram 0,02%, uma desaceleração em relação ao mês anterior, que teve alta de 0,38%. É o menor índice desde junho de 2023. 2 grupos que representam mais de 36% do IPCA contribuíram para a deflação. A habitação, que recuou 0,51%, puxada pela redução no preço da energia elétrica residencial. A conta de luz teve queda de quase 3% no mês, devido à mudança de bandeira tarifária, que passou de amarela em julho para verde em agosto. O grupo de alimentos e bebidas teve queda nos preços pelo segundo mês seguido. Em agosto, a redução foi de 0,44%. Isso porque a oferta de alguns produtos aumentou neste período. Destaque para os alimentos in natura consumidos em casa, como a batata, que caiu 19%, e a cebola, que está quase 17% mais barata. Destaque também para o tomate, que recuou 16%. Mas na prática, nem todo mundo sentiu a diferença. A pesquisa de preços continua sendo grande aliada do consumidor. Às vezes você pega alguns preços que tem etiqueta até laranja assim e que você vê que vale a pena comprar. O melhor dia para comprar aqui é terça-feira, que tem o desconto, porque fora disso é caro sim. Aumentou bem, aumentaram bem os preços. Os preços estão bons, tem bastante promoção, Principalmente de quarta-feira, que é o dia da feira, Então está um preço bom, bem melhor que alguns mercados, da região. O Brasil está com uma inflação acumulada de 4,24% em 12 meses, ainda dentro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, de 3% ao ano, com uma tolerância de até 1,5%. No entanto, a instabilidade do clima e o retorno da bandeira tarifária vermelha na conta de luz são sinais de alerta para o próximo IPCA. Nos últimos 30 dias, a gente vem percebendo uma mudança climática muito forte, tanto em altíssimas temperaturas como seca. Então, é muito provável que algum desses itens que sofreu deflação pode, nesses últimos dias, estar sofrendo exatamente o fenômeno contrário, quebra de produtividade, piora da qualidade dos produtos e aumento de preço. A Rede TV e o UOL vão realizar um debate com 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo às 10h20 da manhã do dia 17 de setembro, na próxima terça-feira. Hoje todos assinaram e concordaram com as regras do encontro. Vão participar Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, Marina Helena, do Novo, Pablo Marçal, do PRTB, Ricardo Nunes, do MDB e Tabata Amaral, do PSB. A Rede TV e o UOL esperam por você no dia 17 de setembro. O Tribunal Superior Eleitoral lacrou os sistemas das urnas que vão ser usadas nas eleições do mês que vem. Desde outubro do ano passado, os códigos-fonte das urnas eletrônicas ficaram à disposição para serem averiguados por instituições credenciadas no TSE. O procedimento serviu para verificar se os equipamentos são seguros. O prazo para testes acabou hoje e nenhuma falha foi encontrada.
A assinatura digital e lacração atestam a integridade e autenticidade dos programas utilizados no pleito, ou seja, garantem a transparência do processo de votação. O procedimento conta com a participação das chamadas entidades fiscalizadoras, um grupo de instituições que faz auditoria e verificação dos sistemas de votação. O próximo passo é enviar cópias dos programas para os tribunais regionais eleitorais por uma rede de comunicação exclusiva da Justiça Eleitoral. O material vai ser inserido nas urnas eletrônicas, que já foram distribuídas aos estados. O código-fonte é isso, um sistema composto de milhares de programas que são desenvolvidos, de tal maneira que em Monte Azul, em São Gabriel da Cachoeira, em Santo Ângelo, no Sul, em todos os lugares, o eleitor brasileiro tem, primeiro, a segurança de que naquela cabine vai haver uma urna indevassável, é ele com ele mesmo, é ela com ela mesma, escolhendo quem ela quer, quem ele quer, para ser o representante. O governo federal já cancelou mais de 130 mil benefícios da Previdência Social desde que começou a fazer um pente fino no sistema. O número corresponde a quase metade dos casos analisados pelo INSS. Com o pente fino, o Instituto vem fazendo novas perícias com o objetivo de garantir que apenas quem realmente precisa receba os valores. Os cortes devem gerar uma economia de 1 bilhão e 300 milhões de reais até o fim deste ano. Representantes do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, reafirmaram hoje que o acidente com o avião da Voipaz pode ter sido causado por acúmulo excessivo de gelo na aeronave. Durante o depoimento à Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que apura o acidente, o brigadeiro do ar, Marcelo Moreno, reforçou que as investigações do CENIPA não têm caráter punitivo e procuram trazer segurança para a sociedade. A comissão da Câmara quer reunir informações para propor mudanças na legislação que possam evitar novas tragédias. A quantidade de jovens que não trabalham, nem estudam, reduziu nos países da OCDE. O número também diminuiu no Brasil. O número entre jovens de 18 a 24 anos caiu na maioria dos 38 países da OCDE. Segundo o relatório da organização, divulgado hoje, alguns dos motivos da queda são o aquecimento do mercado de trabalho e a maior participação na educação. A média, que antes era de 16% em 2016, caiu para 14% em 2023. No Brasil, a taxa de jovens que não trabalham e não estudam é maior, mas também apresentou uma redução de 29% para 24% no período. A gente vê principalmente, eu acho que um ponto importante da gente destacar é a questão do próprio mercado, né? O mercado de trabalho, geralmente ele precisa, né, de uma mão de obra mais qualificada, né? Houve redução também na quantidade de jovens sem ensino médio completo em 28 países da organização. No Brasil, apesar da redução de 8% entre as pessoas de 25 a 34 anos, a taxa ainda é de 27% de jovens sem formação, bem acima da média da OCDE de 14%. Nós precisamos pegar os 964 bilhões que teremos de royalties e do Fundo Social do Pré-Sal e investir no social, na educação e na cultura. A análise demonstrou também que as mulheres entre 25 a 34 anos conseguem mais a qualificação do ensino superior. No Brasil, 28% das mulheres concluem o ensino superior, enquanto apenas 20% dos homens conquistam o tão sonhado diploma. Principalmente essa entrada da mulher é um empoderamento, uma conscientização das mulheres brasileiras no sentido de ocupar seus espaços. O ensino profissional nas escolas é tido como um dos instrumentos que pode reduzir a evasão escolar e auxiliar na inserção do jovem no mercado de trabalho. Quando é inserido a questão do ensino profissionalizante, o aluno ele acaba tendo contato mesmo com o mercado de trabalho, né? Dependendo do curso que ele vai escolher. O presidente Lula esteve no Amazonas e anunciou medidas para combater a seca na região.
Pela manhã, o presidente sobrevoou a região de Manaquiri e visitou uma comunidade indígena. O governo entregou filtros de barro para as comunidades atingidas pela seca e se comprometeu a retomar as negociações para a reconstrução da BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Lula também visitou uma comunidade em Tefé. O Estado brasileiro tem a obrigação de construir parceria com o governador e com o prefeito para que a gente possa minimizar o sofrimento das pessoas. O importante de tudo isso é que a minha vida aqui como conjunto de ministros é para a gente levar muito a sério essa necessidade do combate à seca, do combate ao desmatamento e do combate ao fogo. Obviamente que nem tudo a gente controla, mas nós sabemos que no Brasil muitas queimadas são propositais. À tarde, o presidente se reuniu com prefeitos de cidades do Amazonas que são afetadas pela seca, além de participar de reunião na Superintendência da Zona Franca de Manaus. Lula anunciou projetos e planos para ajudar o estado. A seca já afeta mais de 340 mil pessoas e todos os 62 municípios do estado decretaram situação de emergência, segundo o boletim do governo estadual. Mais de 85 mil famílias enfrentam os impactos da estiagem. Outra preocupação do governo é com os incêndios florestais. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais alertou que agosto foi o mês com o pior nível de queimadas desde 2005. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.